Gente, como eu disse, nós estamos com um propósito nos cultos da juventude de conhecermos um pouquinho mais acerca de algumas cartas da Bíblia. Por quê? Porque às vezes nos falta isso, nos falta esse conhecimento, esse aprofundamento. Claro que nós não estamos trazendo estudos bíblicos aqui aos sábados, profundos e tudo mais, porém nós estamos com esse propósito da gente entender um pouquinho mais daquilo que Paulo está escrevendo para algumas igrejas, ou então para alguns filhos na fé, como no caso de Timóteo. Timóteo é conhecido na Bíblia como um jovem pastor. E é interessante que Paulo ele não esconde o seu grande apreço, o seu grande carinho pela vida de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo ele era fiel à palavra de Deus. Timóteo ele permanecia fiel às coisas do Senhor. E Timóteo ele tinha aprendido com Paulo através do quê? Do discipulado. Timóteo não ouviu acerca somente do que Paulo estava vivendo. Não. Timóteo, ele vive situações com Paulo, ele vê coisas que Paulo passa, e ele então aprende caminhando com Paulo. E hoje o nosso grande problema, um dos problemas, é que nós queremos aprender, mas nós não queremos pagar um preço de caminhar junto. Hoje nós vemos vários vídeos aí no YouTube e tudo mais, mas, querido, nada se compara ao valor de você caminhar ao lado de alguém. Nada se compara ao valor de você poder conversar com alguém, de você poder se abrir com alguém, de você poder dividir alegria, dividir tristeza, nada se compara a isso. Então nós precisamos o quê? Caminhar uns ao lado dos outros. Aleluia! Nós precisamos andar juntos. E pensando nisso, já fazendo uma propaganda, agora no próximo sábado nós teremos o discipuladão. Eu e o Joel, nós vamos nos reunir com os meninos. O local ainda não foi definido. Então, se você tem uma casa grande, com um quintal grande, que queira receber um monte de rapaz, vem falar comigo no final, que a gente está precisando de lugar. E a Jéssica vai se reunir com as meninas. Chega, gente, tá bom. Nossa, cadê? Eu vou falar de novo dos meninos para não ficar envergonhado, porque eu até suei agora aqui, ó. Eu e o João, nós vamos nos reunir com os meninos. Isso, e a Jéssica com as meninas. Para quê? Para que é isso? Para que a gente possa ter um momento de comunhão, um momento de comer bastante carne, né? Que é importante se alimentar, mas o momento da gente compartilhar também da palavra, da gente tirar as nossas dúvidas, fazer amizade. Então você que está aqui, está nos visitando nessa noite, no final você pode procurar o Jean também, porque o Jean é quase o dono aqui da igreja, e ele pode procurar ele, que daí ele vai também pegar seu telefone, o seu nome, e ele vai te inserir no grupo de WhatsApp, né, Jean? E você vai estar mais do que convidado para participar com a gente. Mas nós vemos, voltando à palavra, o crescimento na vida de Timóteo por conta do discipulado. E eu quero convidar você agora a ler comigo a partir do versículo 6. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 fala assim: se der esses bons conselhos aos irmãos na fé, você será um servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento, ele é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão.
Não descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Queridos, Paulo ele vai orientar Timóteo acerca de como Timóteo deveria proceder. E se eu fosse dar hoje um título para essa pregação, seria ser exemplo, ou sede exemplo. Nós precisamos, antes de irmos às ruas pregar o Evangelho, entender que nós temos que ser exemplo na nossa conduta cristã. Nós temos que entender que nós temos uma regra da nossa fé a ser seguida. Se nós professamos que nós cremos em Cristo, nós começamos a andar de acordo com aquilo que nós cremos, amém? E Paulo ele escreve para Timóteo por quê? Porque estavam surgindo falsos ensinamentos na igreja de Éfeso. Pessoas começaram a se levantar com conversas vãs e tolas e discutiam genealogias, discutiam sobre salvação, discutiam sobre coisas que não tinham nada a ver com a palavra e sobre crendices. E Paulo, ao saber disso, ele fica preocupado e fala: olha, Timóteo, cuidado porque há um falso ensinamento no meio do povo. Mas você conheceu a palavra, Timóteo, e você não deve se desviar dessa palavra. Você deve praticá-la, você deve pregar esses ensinamentos. E interessante que Timóteo tinha cerca de 30 anos, mais ou menos. Alguns vão falar, a Bíblia não nos fala quantos anos Timóteo tinha, mas de uma coisa nós sabemos, Timóteo era um jovem. Porque Paulo vai falar o quê? Não deixe que o despreze pelo fato de ser jovem. Então, às vezes, eu e você, muitas vezes nós temos sonhos, nós queremos alcançar coisas ministeriais, nós queremos viver coisas em Deus, mas muitas vezes nós mesmos nos limitamos porque nós achamos que somos jovens demais. Nós não estamos vivendo de acordo com a palavra diz, com aquilo que a Bíblia nos ensina, porque nós estamos usando de desculpa que nós somos jovens demais para viver ou praticar aquilo que a Bíblia fala. E nós começamos a viver de acordo com aquilo que nós queremos ou acreditamos que seja certo. Mas se eu e você nós estamos aqui nessa noite, querido, é porque nós acreditamos que a Bíblia é o manual de todo crente, amém? A Bíblia, ela vai nos instruir acerca de tudo que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, sobre como nós devemos agir. Esse é o manual de todo cristão. Então Paulo ele vai falar para Timóteo: Timóteo, o fato de você ser jovem não atrapalha em nada. Você não pode se deixar ser desprezado pelo fato de ser jovem. Agora pensa comigo. Para Paulo falar isso, você acha que Timóteo não estava numa crise? Será que Timóteo não estava tipo assim, tá tendo um ensinamento aí falso, não sei o que lá, mas o povo, como que o povo vai me respeitar sendo que eu sou jovem? Certamente, para Paulo enfatizar isso para Timóteo, Timóteo talvez não acreditasse que ele seria capaz de combater aqueles maus ensinos. E talvez eu e você, nós estamos aqui nessa noite e nós não acreditamos em tudo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, porque nós nos achamos novos demais. Mas, querido, Deus não olha a nossa idade, Deus olha a nossa postura, aquilo que nós estamos dispostos a entregar para Ele, a maneira como nós estamos querendo viver a Ele. Deus ele não está interessado se você tem 15, 16, 17, 18, 30, 40 anos, não. Deus está interessado se você quer se entregar verdadeiramente para Ele e viver de acordo com aquilo que você fala que acredita. É isso que Deus está disposto, é isso que Deus procura em nós, um coração ensinável e que entende que o chamado não tem a ver com idade, mas o chamado tem a ver com a graça de Deus sobre a minha e a sua vida. Então certamente Timóteo, ele talvez não estivesse acreditando muito acerca do seu chamado, e Paulo fala: não, Timóteo, pelo amor de Deus, Timóteo, não deixe que desprezem pelo fato de você ser jovem demais, tira isso da cabeça.
E é interessante que muitas vezes nós vemos pessoas sendo levantadas na autoridade, pessoas usadas, pessoas pregando, pessoas saindo por aí, levando a palavra, mas nós não nos achamos capazes de fazer isso. Nós nos limitamos. Querido, para de limitar o seu ministério. Para de limitar o seu chamado por você se achar jovem demais. Para de achar que você não é capaz, porque quem nos capacita é Deus. Nós nunca vamos estar prontos suficiente para anunciar o Evangelho. Nós nunca vamos estar prontos suficientes a fim de que cheguemos a uma maturidade e falamos assim, agora eu sou o top. Mas a nossa vida de dependência de Deus, uma vida de dependência, uma vida que depende de um relacionamento com Deus, nos capacita para pregar o Evangelho, nos capacita para viver do ministério, nos capacita para levantar com ousadia, nos capacita para pregar a restauração. É somente uma vida em que entende a dependência de Deus. Se nós nos achamos bons o suficientes, nós não vamos conseguir nada. Se nós nos achamos bons o suficiente, nós não vamos ser nada. Mas quando nós entendemos a nossa dependência de Deus, Deus ele começa a trabalhar na minha e na sua vida, amém? Eu falo isso, gente, porque eu tenho 28 anos. Parece que eu tenho 35, alguns falaram. Mas amém, glória a Deus. Cabeça de 50. Mas eu lembro que quando me falaram sobre o ministério pastoral, sobre me separar para a ordenação pastoral, um dos questionamentos que eu tive foi sobre acerca da minha pouca idade, mas eu tenho apenas 27 anos. Mas eu entendi que não é sobre a idade, é sobre a minha dependência de Deus. Nós vemos adolescentes de 12, 13 anos sendo usados poderosamente por Deus. Crianças quebrantadas diante da presença do Senhor, crianças sensíveis ao Espírito do Senhor, mas o problema é que eu e você, nós não estamos dispostos a pagar um preço para viver o nosso chamado ou o nosso ministério. Porque Paulo ele não para por aí. Paulo ele vai falar para Timóteo, olha, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Nós precisamos ser exemplos. Se nós queremos ganhar o mundo, se nós queremos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, se nós queremos evangelizar, se nós queremos trazer pessoas para a igreja, nós precisamos, antes de tudo, estar disposto a pagar um preço para sermos exemplo. Nós temos que estar disposto, acima de tudo, a praticar aquilo que nós pregamos, a praticar aquilo que nós cremos, a praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós choramos, aquilo que nós levantamos a nossa mão aqui todo final de semana. Eu quero nessa noite ir um pouquinho mais com vocês nessas 5, eu acho que é 5, gente, se eu contei direito. Nos exemplos que Paulo manda Timóteo ser. E o primeiro exemplo, ele fala assim, olha, seja um exemplo na sua maneira de falar. Ou então, seja um exemplo na palavra. Seja exemplo nas suas palavras. Queridos, nós precisamos ser exemplo naquilo que nós estamos falando. Nós precisamos ser homens, mulheres, jovens, adolescentes de palavra. Hoje, infelizmente, nós banalizamos a nossa palavra. Hoje nós banalizamos, hoje nós passamos por cima das nossas próprias palavras. Só que Paulo ele fala para Timóteo, olha Timóteo, você tem que ser exemplo nas suas palavras. E eu e você nessa noite nós temos que entender isso, que nós precisamos ser exemplos na nossa palavra. E como nós vamos ser exemplos nas nossas palavras, se nós não conhecermos a palavra de Deus?
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ter sede pela palavra de Deus, nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. O problema é que nós somos consumidores da palavra, mas nós não nos deixamos ser consumidos por ela. Nós corremos para a Bíblia quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Nós corremos para a Bíblia quando eu acho que alguma tribulação vai acontecer na minha vida. Nós corremos para a Bíblia para exortar o nosso irmão. Nós corremos para a Bíblia para qualquer coisa. Mas nós não corremos para a Bíblia muitas vezes para que haja transformação em nossa vida. Nós precisamos ser consumidos pela palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra e deixar com que a palavra mude a nossa conduta, mude a maneira como nós vivemos, mude a maneira como nós pensamos e mude a nossa maneira de falar. Mude a nossa maneira de agir, que sejamos exemplo nas nossas palavras. Hoje, infelizmente, a gente é jovem, né? Mas mesmo assim a gente tem que entender isso. Que se você dá a sua palavra, meu querido, você tem que ir até o fim nela. E vai um conselho que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci na minha vida. Que nós não somos obrigados a falar. Mas depois que falarmos, nós somos obrigados a cumprir. Um bom cristão, independente da sua idade, é um cristão que é fiel àquilo que ele fala. É um cristão de palavra. Será que hoje as pessoas podem confiar naquilo que você diz? Será que hoje você é um exemplo na palavra, nas suas palavras? E como tem sido o seu trato com a palavra de Deus? Será que você tem lido a Bíblia somente aqui nos cultos? Será que você tem lido a Bíblia somente no GC? Ou será que você tem sede da Bíblia? Você quer conhecer mais? Você quer deixar ser transformado pela palavra? Nós precisamos pensar nisso, gente. Nós precisamos deixar com que a palavra nos mude. E só assim nós seremos pessoas de caráter, pessoas de palavra. Pessoas que vai até o fim cumprindo aquilo que tem dito, aquilo que tem falado. E é isso que Paulo vai falar para Timóteo. Olha, Timóteo, antes de tudo, antes de desacreditarem em você, você tem que, não deixe que desacreditem pelo fato de você jovem, mas independente da sua idade, você tem que ser fiel à palavra. Você tem que ser fiel às suas palavras, àquilo que você tem dito. Será que você tem pregado, vivido aquilo que você tem pregado? Será que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando nos quatro cantos? Será que nós vivemos aquilo que nós postamos nas redes sociais? Será que nós estamos vivendo as frases de efeito a qual nós compartilhamos no Facebook, no Instagram? Querido, essa semana passada eu estava falando com o Joel, a gente conversa muito. E vocês conhecem o Joel, né? Aqueles áudios de 8, 9 minutos, que é só a graça divina na nossa vida. E esses dias a gente estava conversando, acho que essa semana, sobre isso. Sobre pessoas que muitas vezes têm frases de efeito na ponta da língua. Mas frase de efeito em pessoas que não têm relacionamento não gera efeito nenhum. É lindo eu repostar frases sobre processos. Porque os processos, porque as chaves, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Mas quando a luta chega, eu esqueço o processo, eu deixo o processo de lado e eu quero abandonar o barco, eu quero abandonar tudo. Uai, mas cadê o processo que você tanto repete? Cadê a frase de motivação que você tanto posta no momento da luta? Querido, nós precisamos parar de ficar só atrás de frases de efeito ou de motivação e começar a viver. Começar a viver. Entenda de processos quando Deus falar com você sobre os processos seus. Entenda sobre chaves quando Deus falar com você sobre as chaves que vai mudar a sua vida.
É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos aprender. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Ser exemplo na palavra. Outra coisa que Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo, seja exemplo na maneira como vive, na maneira de agir, ou então no seu procedimento. Queridos, se nós somos chamados por Deus, nós temos que entender que nós já não vivemos como nós bem entendemos. Nós já não vivemos como nós bem achamos, mas nós passamos a viver de acordo com aquilo que Deus tem e quer de cada um de nós. Nós passamos a viver de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? Amém, gente? Se você está aqui nessa noite, você se sente chamado por Deus, deixa eu te dar um spoiler aí sobre o que vai acontecer na sua vida. Você nunca mais vai poder fazer aquilo que te dá na telha. Você nunca mais vai poder fazer algo que só porque você acha legal. Mas você tem que fazer algo que Deus vai te direcionar. Porque jamais nós podemos pregar uma coisa e viver outra. Eu não posso pregar que eu confio em Deus, mas em todas as decisões da minha vida eu não oro para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso ser um aqui na igreja e chegar ali na esquina ser outro. Eu não posso ser um aqui nos cultos e no meu trabalho, na escola e na faculdade, eu não dar exemplo no meu modo de viver, ou no meu procedimento, ou então na maneira como eu me comporto. Querido, nós somos testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas do Evangelho. Nós precisamos entender que nos lugares mais improváveis, existe pessoa que te conhece e tem olhado para você. E isso é no lugar mais improvável mesmo. Em julho, eu estava indo para Belo Horizonte, e eu era padrinho de casamento, e ó, para você ver que louco isso. E depois eu fiquei pensando. E daí eu fui para a rodoviária aqui de Osasco, pegar o ônibus, era umas 15 para as 9 da noite, eu acho, o ônibus aqui. E eu cheguei lá, e eu com uma dor de cabeça, e era uma quinta-feira, eu tive que sair no meio do meu GC para poder ir para a rodoviária, e quem me conhece, quem está caminhando mais comigo, eu deixo algumas coisas para a última hora, e eu todo preocupado, porque o casamento era no sábado, eu ia chegar na sexta de manhã, e eu não tinha visto o terno. E o noivo mandando mensagem: e aí, amigo, o terno, como que já conseguiu? E eu: vai dar certo. Fica calmo, porque eu não ia estragar o casamento do menino falando que eu não tinha visto o terno ainda, né? Eu estava lá todo com medo e nervoso, e eu com um foninho de ouvido, ouvindo um louvor, e de repente chega uma senhora e cutuca eu. O ônibus encosta, e a senhora me cutuca e fala assim: moço, será que você pode me ajudar com as minhas malas? Irmãos, eu confesso para você que eu pensei, tipo assim, falei: nossa, mano, quer ver que é uma mudança que a mulher está fazendo? Mas falei: claro, vamos lá, vou ajudar. E daí eu fui, aquela dor de cabeça, eu comecei a ajudar ela, e ela falou assim: para onde que você está indo? Daí eu falei: eu estou indo para Belo Horizonte. Daí ela falou: olha que legal. Ela falou assim: eu vou descer pertinho da rodoviária. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Daí ela pegou e falou assim para mim: porque eu moro no bairro São Cristóvão. Eu falei: que legal, eu morei lá. Daí ela falou assim: deixa eu te perguntar, você não é pastor da Igreja Batista da Lagoinha? Daí subiu aquele gelo no espinho, né? Eu: sou. Daí eu falei: agora vem uma profecia. Mentira. Daí eu falei assim, eu falei: sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Por quê? Ela falou: irmão, eu sabia que eu lembrava de você de algum lugar, pastor. Há 40 e poucos anos eu sirvo como diaconisa na sede. E eu lembro de você do culto da juventude, acredita nisso? Eu falei: irmã, acredito, glória a Deus, paz do Senhor, que Deus te acompanhe. Depois eu fiquei pensando, falei: gente, que louco isso. Porque se naquela rodoviária eu não tivesse uma boa conduta, eu estivesse fazendo qualquer coisa em que denegrisse o Evangelho, ou então eu tivesse dado uma má resposta para ela e falado: se vira, sai daí. Se eu tivesse agido de qualquer maneira que não condiz com a palavra, talvez eu fosse a pedra de tropeço na vida daquela irmã.
Talvez ela falasse, ela no seu íntimo pensasse, há 40 e poucos anos eu sirvo como diaconisa, e um pastorzinho desse, que nasceu ontem, vai me tratar desse jeito, não quero mais saber dessa igreja. Querido, nos momentos que você menos espera, vai aparecer alguém e falar assim, mas não era crente? Garanto que vocês já passaram por isso aqui. Mas você não era crente não, sou? Uai, mas você não é da igreja? Ou seja, nós precisamos ser exemplo na maneira como nós estamos agindo. Que nós temos que testemunhar acerca do sacrifício de Cristo, na maneira como nós agimos, na maneira como nos comportamos, independente do lugar aonde nós estivermos. Independente de onde você esteja, sede exemplo no seu procedimento ou no seu modo de agir. Gente, eu estou perdido aqui no procedimento ou modo de agir, porque é versão diferente, tá? Outro, Paulo vai continuar. Seja um exemplo na maneira de agir e no amor. Ser exemplo no amor. Será que nós queremos ganhar pessoas, nós queremos sair lá fora, evangelizar, falar do amor de Cristo, mas algo que o Pedro falou aqui nessa noite, e é uma realidade, será que nós estamos dispostos a viver esse amor? A sermos esse amor? Você está disposto a amar as pessoas a qual você vai falar de Cristo? Hoje nós estamos na superfície de falar sobre amor. Vocês já perceberam como eu te amo nunca foi tão banalizado? Hoje eu conheço a pessoa há 2 dias e eu falo, cara, eu amo você. Mano, amo você demais. Ou então, hoje com a rede social, a pessoa posta uma foto lá de blogueiro e tal, e você manda assim, nó, te amo. Ou então você dá amém na foto. Fala aí, se você já não deu amém na foto de alguém que você nem tem muito relacionamento. Só para tipo assim, vou dar uma moralzinha para a pessoa. Eu já fiz isso, gente. E você dá um amém na foto da pessoa, ou você comenta lá, te amo. Só que nós estamos banalizando o amor, porque o amor tem a ver com o quanto você está disposto a se entregar pelo seu irmão. É engraçado como nós comentamos nas fotos do Instagram, como nós comentamos nas fotos do Facebook, ou como nós mandamos no WhatsApp, eu te amo, mas quando nós estamos cara a cara com as pessoas, nós não temos a capacidade de demonstrar esse amor. Quando nós estamos cara a cara com as pessoas, nós não temos a capacidade de olhar nos olhos dela e dizer, eu te amo. Nós falamos que amamos até a pessoa pisar no meu pé, porque se ela pisar no meu pé, meu querido, daí já não amo mais. Nem curtida minha vai ter mais no Instagram. Nós precisamos parar de banalizar o amor. Nós precisamos ser exemplo no amor, e o amor ele cuida, o amor ele zela, o amor ele perdoa. O amor ele está disposto a caminhar, seja quantas vezes for. O amor está disposto a fazer coisas que ninguém mais faria. Queridos, se nós formos pensar bem, Deus ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Isso é a maior demonstração de amor. O amor não tem a ver com o quanto eu falo, mas o quanto eu me entrego para a pessoa. O quanto você está disposto a se entregar para as pessoas que você diz amar. Faz quanto tempo que você não olha realmente, de verdade, nos olhos de alguém e fala, eu te amo? Hoje nós fazemos declarações no Facebook, no Instagram, para os nossos pais, melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo, mas nós muitas vezes não olhamos para ele e falamos, olha, eu te amo. Muitas vezes nós não estamos dispostos a viver esse amor na verdade. Nós precisamos viver o amor na essência. Nós precisamos entender que o amor é sacrifício. O amor é uma escolha.
O amor, nós precisamos de verdade nos entregar em favor às pessoas. Não adianta nada nós falarmos de um amor de Deus para as pessoas lá fora se nós não estamos colocando em prática esse amor aqui dentro. Como nós vamos ter a capacidade de amar aqueles que Deus vai nos enviar para estar caminhando com a gente, se aqui dentro eu não estou disposto a amar quem está do meu lado? Não, mas pastor, sabe que você tem que entender? Que eu amo, mas eu tenho um pouquinho de ranço. Querido, deixa eu te falar um negócio, ranço é pecado também, tá? Daí eu, quando pensei nisso, quando eu ouvi uma vez, eu ouvi um pastor pregando assim, não, porque essas pessoas que ficam falando, estou com ranço, é pecado, daí eu mudei, porque eu falava assim, não, estou com preguiça, entendeu? E daí eu comecei, não, tô com preguiça de fulano, nossa, preguiça de ciclano. E daí um dia a pastora Renata virou para mim e falou, João, preguiça das pessoas também é pecado, pode mudar isso. Daí eu falei, e agora, o que eu vou falar? Não tem. Mas eu quero confessar pecado, que às vezes eu chego em casa e eu falo assim, nossa mano, tô com ranço. Depois eu oro pedindo perdão, porque... Mas nós precisamos parar de inventar modinha, parar de inventar dialeto e começar a amar as pessoas. E querido, sabe aquela pessoa mais chata? Pensa aí na pessoa mais chata que vem agora na sua mente. Vou dar 1 minuto para você pensar numa pessoa assim, que você fala assim, nossa mano, é muito ranço. Ah não, ranço é pecado. Não mano, tipo assim, não dá. Eu vi, Renata. Isso. Pensou aí, querido? Essa pessoa que você acabou de pensar é a que mais precisa do seu amor. Só que acontece que nós somos egoístas. Nós queremos ser amados, mas nós não queremos amar. Nós queremos que as pessoas gostem de nós, mas nós não fazemos esforços para gostar das pessoas. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos ser exemplo no amor, e o exemplo de amor não é o que aponta quando o outro erra, mas é aquele que ama, independente da atitude do outro, porque o amor ensina. A palavra de Deus fala que o amor encobre multidão de pecados. Quando eu amo o meu irmão que está no erro, eu ensino através do meu exemplo, eu ensino que ele está errado, mas no amor, amando, demonstrando. Querido, você está disposto a lavar o pé do seu irmão? Você está disposto a se entregar em amor pelo seu irmão? O problema é que muitas vezes nós não queremos nos dar o luxo de amar as pessoas porque nós temos preguiça de conhecer a história dos outros, porque nós nos colocamos como vítima. Importa é o que eu sofri e eu não estou disposto a ouvir o porquê aquela pessoa age daquela maneira. Então é mais fácil eu me afastar, é mais fácil eu falar que eu estou com ranço do que eu ouvir e amar aquela pessoa. Mas Paulo ele vai falar para Timóteo, olha Timóteo, seja exemplo no amor. Só assim você vai conseguir com que as pessoas te ouçam. Só assim, Timóteo, você vai conseguir combater as heresias. Queridos, hoje tem se levantado pessoas que têm pregado achismos, pessoas que não têm usado a palavra de Deus para pregar uma verdade. E o que nós estamos fazendo contra isso? Se nós não nos posicionarmos nessa noite e nós não formos exemplo, queridos, se nós não estivermos dispostos a ser exemplo na maneira de falar, na nossa palavra, na maneira de andar, como nós agimos e no amor, querido, sinto muito, mas nós vamos ver cada vez mais pessoas falando aí o que bem entendem, e não vivendo a prática do Evangelho. A prática do Evangelho. Nós precisamos aprender a praticar a Bíblia. Nós precisamos aprender não a sermos ouvintes, mas praticantes. E o praticante da palavra, ele entende o que é amor ao próximo. Acaba o culto,
ele vai até a pessoa e fala assim: vamos marcar um café para você me contar a sua história. E eu garanto para você que essa pessoa que às vezes te dá preguiça, ou essa pessoa que te dá ranço, ela é muito parecida com você. Ela deve ter a mesma história que você. É isso que nos deixa ainda mais... Não é só aquele... que raiva. É porque nós não estamos dispostos a mudar e nós refletimos nas outras pessoas. Porque quando eu tiro o foco de mim e coloco nas outras pessoas, eu me sinto superior. Mas está na hora da gente mudar isso. Porque nós não fomos chamados para ser maiores que ninguém. Pelo contrário, a Bíblia vai nos instruir ao quê? A tratar os outros com honra, a tratar os outros como se fossem os maiorais, porque nós, eu e você, nós somos chamados para ser servos. E algo que eu tenho falado aqui, algo que eu tenho falado nos discipulados individuais, é que, querido, o fato de eu poder estar aqui nessa noite com esse microfone na mão, não me torna diferente de você. O fato de eu ter um título, não me faz mais ou menos santo que você. Nós temos as mesmas lutas, nós temos as mesmas dificuldades, nós temos as mesmas dores, e acredite em mim, nós temos que viver aquilo que a palavra diz, independente se é pastor, se é o que for. Se você é um cristão, você tem que viver de acordo com a palavra. Amém, gente? Estão aí? E Paulo vai continuar. Gente, Paulo é demais. Vocês já assistiram o filme de Paulo? Essa semana eu assisti também e chorei igual um condenado. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor e na fé. Nós precisamos ser exemplo na fé. Nós precisamos entender que fé é aquilo que nós cremos. Quantos aqui crê que o Senhor está acima de tudo e de todos? Quantos aqui crê no senhorio de Cristo? Quantos aqui crê que Deus tem um controle para mudar a sua história nessa noite? E por que nós não vivemos de acordo com aquilo que nós cremos? Se eu tenho fé para viver de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva. Se eu declaro ter fé, eu tenho que entender que a fé, nós passamos a viver o padrão daquilo que nós acreditamos. E se nós somos chamados por Deus e acreditamos que somos chamados, nós passamos a viver um outro padrão de vida, um outro comportamento de vida. Nós passamos a viver pela fé. A palavra de Deus fala que o justo, ele vive pela fé. Por quê? A fé na nossa salvação. A fé de que Cristo é suficiente na nossa vida. A fé de que Cristo já pagou o preço na minha e na sua vida. Amém? Nós precisamos ter a nossa ética baseada na nossa fé. Nós precisamos ter a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos as coisas, de acordo com a nossa fé. Nós precisamos aprender a ser exemplo na fé. E se nós cremos em Deus, nós precisamos entender isso. Que o crer não tem a ver sobre o falar, tem a ver com o agir. O crer não é sobre aquilo que vai acontecer. É eu crendo que Deus é suficiente na minha vida e andando de acordo com o que a palavra diz, amém? E Paulo ele vai continuar, na pureza. Sede exemplo também na pureza. Esse eu acho que é o mais difícil para a gente. A gente precisa sermos exemplo na maneira como nós estamos vendo as coisas. Será que nós estamos sendo puros? Deus nos chamou para sermos puros, para termos uma pureza de coração. Nós temos que ser exemplo na nossa pureza. E pureza não tem nada a ver com maledicência. Então nós temos que vigiar e ter cuidado com as nossas conversas e com a maneira que nós estamos vivendo lá fora. Nós precisamos nos tornar puros em um mundo pecaminoso. Nós precisamos nos tornar puros no mundo pornográfico. Nós precisamos nos tornar puros num mundo onde cobra da gente uma postura diferente. Paulo ele fala para Timóteo, sede exemplo na pureza. Queridos, e por que eu falei tudo isso? Sendo que eu falei que eu ia ser breve.
mas é porque nós precisamos entender que, como ministros do Evangelho, como filhos de Deus, nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Se eu e você nós queremos frutificar, nós precisamos entender que tem que haver uma renúncia. E essa semana foi interessante que eu estava fazendo minha devocional e Deus falou assim comigo: João, o grande problema de muitas coisas é porque vocês foram chamados para dar fruto e não para florescer. E eu falei para Deus: quê? Deus falou assim: que o problema é que muitas pessoas, ao invés de estar dando fruto, elas têm florescido. Só que flores servem para enfeitar, o fruto serve para alimentar. Tem gente que vive um ministério que é de enfeite, que vive de um ministério que é de rede social, que vive de um ministério que é fake, mas que só serve para os outros olharem e falarem assim: olha que lindo aquilo que ele está vivendo, olha que bonito aquilo que ele está fazendo, olha quanta renúncia ele tem feito em prol do Evangelho. Mas tem pessoas que têm dado fruto, e o fruto ele alimenta. O fruto tem a ver com quantas pessoas hoje têm conhecido a Cristo através da minha e da sua vida. A quantas pessoas nós estamos levando a ser alimentadas pelo pão da vida. E para dar fruto, querido, é interessante que para dar fruto é necessário que haja uma poda. É necessário que haja o adubo. É necessário que aquela árvore seja regada. Ou seja, é trabalhoso. É trabalhoso. Dói. Ser podado dói. Ser cortado dói. O ser adubado, e Deus foi me falando isso no momento de devocional, é quando Deus nos coloca no meio de pessoas, muitas vezes que nós não entendemos, pessoas que nós falamos: Deus, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus nos chamou para frutificar, que da minha e da sua vida nós possamos alimentar outras pessoas. Nós não fomos chamados para viver de aparência, nós não fomos chamados para viver algo que é irreal, mas nós somos chamados para frutificar e alimentar as pessoas através do nosso relacionamento com Deus, através do nosso exemplo e através da palavra de Deus. Querido, para de querer florescer e vamos começar a frutificar. Só que é para ver fruto, tem que haver renúncia. E sabe qual é o maior inimigo para que a gente venha frutificar? Não é Satanás. O maior inimigo e impedimento para que nós venhamos a dar fruto sou eu e é você. Nós precisamos entender que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E nós precisamos nessa noite, se nós queremos ser exemplo em todas as coisas, nós precisamos pedir para Deus: Senhor, me muda. Senhor, eu quero ser exemplo, eu não quero mais só florescer, mas eu quero frutificar. Senhor, eu não quero mais que as pessoas me olhem com desdém pelo fato de eu ser jovem, mas antes eu quero ser exemplo em todas as coisas. Eu não quero ser conhecido como um adolescente ou como um jovem que apenas frequenta uma igreja, mas eu quero ser conhecido como um jovem e um adolescente que é cheio da palavra de Deus, que é cheio da presença de Deus, que tem um relacionamento com Deus. É assim que eu e você nós devemos ser conhecidos, e não pelo fato de nós termos pouca idade. Que nessa noite nós estejamos dispostos, querido, a renunciar o nosso eu, a renunciar as nossas vontades, que nós estejamos dispostos a viver como exemplo na nossa palavra, na maneira como nós vivemos, no amor, na fé e na pureza. E Paulo ele vai continuar. Ih, gente, perdi. Não, aqui. Ele vai falar assim: pratique
essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Só haverá progresso, querido, se nós praticarmos essas coisas. As pessoas só olharão para mim e para você e falarão: nossa, olha como fulano mudou. Nossa, olha como ciclano mudou. Nossa, Beltrano é uma outra pessoa. Quando houver progresso, na minha e na sua vida vai haver progresso quando nós formos praticantes desses exemplos. Será que nós estamos dispostos, antes de ir lá fora evangelizar, sermos exemplos? Será que eu e você, nós vamos lá fora entregar cartas no dia 2 de novembro, mas nós estamos dispostos a ser exemplos aqui dentro? Eu quero te convidar nessa hora, você a ficar de pé. Eu queria chamar o Ministério de Louvor.